cliente todo mês ali tá falando, pô, a gente precisa vender mais, precisa vender mais. Falou, a gente triplicou teu faturamento aqui nesse período e tem que vender mais por quê? Aí que tá, falta de gestão financeira, falta de gestão de caixa, não sabe controlar a margem de lucro. Aí você vai entendendo outros pontos ali, porque quanto mais aquele empresário ia faturando, mais ele ia gastando. Quando o empresário ele vai para um lado de educação relacionado ao que ele já faz, a sua vivência, é muito mais tranquilo. Agora, quando você foge muito e depende de você, porque quando você faz um processo todo estruturado, uma empresa bem estruturada, é diferente. Que tenha coordenação, tenha diretores, tenha gerentes ali que consiga dar conta sem você estar ali diretamente, é bem provável que consiga até ter um resultado. Agora, quando depende de você para ir comprar algo, tá doido, não dá certo não. Três coisas, na verdade, que você não pode economizar, que é investimento na empresa. Primeiro, o contador. Se não ler onde pega. Segundo, jurídico. Pô, jurídico pra mim é blindagem, é você blindar a tua empresa. Exatamente. É você construir um castelo, não com terreno de areia, mas com terreno de concreto. Se você precisar de uma pessoa para poder comercial, eu tô aqui, viu? Eu ficava caçando os e-mails do advogado, mandava assim, ó, catava e-mail em site, em internet, em coisa, até no site da OAB que fica lá, eu entrava no cadastro de um advogado, pegava os e-mails e mandava e-mail lá, ó, pra apresentar, empresa de cálculo judiciário, precisando de cálculo e tal, e a galera responde. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do P3Cast, podcast da P3, voltado para processo comercial, estruturação de vendas, e aqui a gente vai trazer um dos maiores empresários aqui voltado para cálculos judiciais da Bahia, e a cada episódio novo eu trago um especialista referente na própria área para a gente falar uma conversa de empresário para empresário sobre vendas. Estou aqui hoje com vocês, Amaury. Seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, Vinícius, tudo bem? Olhando para aquela câmera, se apresenta aí para a galera te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou Amaury Barbosa e eu estou aqui representando a Projeção Cálculos Judiciais. A nossa empresa está no mercado há 14 anos, vamos fazer 14 anos agora em julho. E atendemos advogados de todo o Brasil aí realizando cálculos dos seus processos. Bacana demais. Seguinte, o que eu recomendo? Pega papel e caneta agora na mão e anota tudo, porque tua cabeça vai explodir de tanto conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje. A Maria, aproveitando esse gancho aqui, falando sobre o teu público hoje, é muito advogado, né? Exatamente. Como é que você vê hoje o mercado de advocacia em si, principalmente na área que você atua, em relação à mentalidade do advogado no quesito empresarial? Porque você sabe que a faculdade de Direito não te forma para ser vendedor e não te forma para ser empresário. Como é que você vê hoje a mentalidade do teu cliente hoje nesse quesito? Tanto na mentalidade de vender esse processo comercial, quanto na mentalidade dele ver o negócio dele como uma empresa de fato. Pronto, bora lá. Uma coisa que a gente consegue observar muito, a gente atende muitos clientes que estão chegando, entrando agora na advocacia e alguns que já estão há muitos anos. E muitas situações, assim, hoje o digital, o advogado que está inserido no digital, ele consegue crescer de uma forma assim absurda. Então, assim, tem clientes novos que estão de 20 anos, 22 anos, 23 anos, que estão conseguindo crescer o seu escritório de uma forma assim absurda só por conta do digital. Então, os advogados que estão inseridos no digital, eu percebo que eles estão anos-luz à frente dos que ainda não estão no digital. Então é requisito obrigatório. Tem que estar no digital. Não tem para onde, não tem como você hoje advogar sem estar no digital. É claro que você pode estar ali com as suas limitações, mas no digital consegue crescer muito. E com relação à parte empresarial, eu já é uma situação um pouco mais delicada, porque não é só advogado. Posso dizer que todos os empresários. Primeiro ele entra ali, ele sabe fazer aquela atividade, começa, mas o empresarial depende de muitos fatores. É você saber liderar a equipe, é você saber ter um bom atendimento comercial, saber a questão de gestão. Então, essa parte aí nem todos estão prontos. Mas você vê que hoje da tua base de clientes, boa parte já tem essa maturidade empresarial, você enfrenta desafios por falta de experiência de negócio do teu cliente. Então, para a gente acaba não sendo um desafio, Sim. Porque o nosso serviço é muito específico. Então, não dependo da parte empresarial dele. Eu dependo do processo dele para realizar o nosso cálculo. Mas, em relação a como eles estão inseridos, eu posso dizer assim que ainda 30% dos advogados estão prontos, estão bem posicionados no mercado ali, já sendo grandes, sendo empresários, posso assim dizer. Porque a maioria ainda não. Entendeu? Mesmo independente dele ser autônomo ou não, porque às vezes ele é autônomo, então não precisa.
tem muitos que não sabem ainda lidar, né? Não, Não entende aquele papel de empresário. te dar um exemplo. Hoje a P3 atende todo tipo de empresa. A gente tem empresa dentro e fora do país, mas a gente tem um braço muito forte na área de clínica também, saúde e estética. E eu Perfeito. percebo muito, tanto na. Porque o nosso foco é o quê? É gerar demanda, então implementar os funis de tráfego e focar na parte comercial de converter aquela demanda em venda. E aí o que que eu Perfeito. percebo? Primeiro ponto, a maior parte dos empresários não tem essa maturidade comercial. Às vezes chegou naquele resultado, mas precisa de ajuste fino no comercial para ter alcançar o próximo nível de resultado e não Subindo o tem nível. mentalidade empresarial. Exemplo prático, pô, tem cliente nosso que a gente pega ali de 100 mil, leva para 300 mil de faturamento mensal em determinado período de tempo. Aí o que acontece? O cliente todo mês ali tá falando, pô, a gente precisa vender mais, precisa vender mais. Você fala, a gente triplicou teu faturamento aqui nesse período e quem tem que vender mais por quê? Aí que tá, falta de gestão financeira, falta de gestão de caixa, não sabe controlar a margem de lucro. Aí você vai entendendo outros pontos ali, porque quanto mais aquele empresário ia faturando, mais ele ia gastando. Aí ele perde o Exatamente. controle, por isso que ele precisa vender mais. Porque ele queimou o caixa dele, não teve gestão financeira, nem sei como é que a parte tributária é pior ainda. Por isso que todo empresário precisa de um contador, de um jurídico para blindar essa questão. Enfim, e aí acaba prejudicando também outras entregas. Demais, Mas demais. a maior parte do problema é o seguinte: todo empresário, na sua área de atuação, ele é formado no colégio, na faculdade, só que o sistema educacional do Brasil não te prepara para empreender. Exatamente isso. Assim, o que a gente percebe, e na advocacia em si, na gestão de clínica, a pessoa já tem uma clínica, né? Na Sim, advocacia, nem todos os advogados têm um escritório. escritório. E os que, quando tem um escritório, é um advogado, dois advogados e pronto. O financeiro, ele mesmo que faz. A parte comercial, ele mesmo que faz. Então, assim, acaba misturando tudo. Isso aí posso dizer que a maioria dos empresários ainda estão assim. Então não tem um financeiro organizado, não sabe passar preço, não sabe assim, qual é o preço do serviço. Cada situação é um preço. Então não sabe nem como é que, pô, quanto custa para eu atender determinado tipo de processo. Não sabe se aquele processo traz uma rentabilidade para ele também, porque às vezes ele cobra um honorário ali, só que é um processo que dura 5 anos, ele não tem nenhum valor para acompanhar aquele processo, e geralmente tem processos que demanda muito do advogado, só que ele cobra um valor muito baixo, então às vezes nem cobra nada no início. Então, assim, essa parte, a necessidade dele estar estruturado, a parte empresarial é essencial. Hoje Certeza. eu tenho três empresas. Hoje eu tenho a P3, que é essa parte ali de serviço. A Hum, gente faz a parte de tráfego comercial. A gente tem perfeito. a Apollo. A Apollo hoje é meu sistema, minha empresa de educação. Então a gente dá mentoria, faz os cursos, faz as imersões presenciais para dono de agência de marketing, porque é um braço ali que a gente educa o nosso próprio mercado. Eu percebi que é natural. Todo empresário de sucesso que vai escalar na própria empresa, ele abre um braço de educação para educar o próprio mercado dele. Você está seguindo essa linha também de educar o teu Sim, próprio sim, sim. mercado. E eu tenho hoje o estúdio, né? O estúdio de podcast aqui que a gente grava podcast, curso, mentoria, enfim, a gente faz essa parte de gravação audiovisual. E aí o que que eu percebo? Tem muito empresário por aí que ele acha que ele dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, pô, tem empresário que vai sair abrindo CNPJ à torta à direita e ele não percebe que ele tá dissipando a energia dele e aí ele não tem resultado com nada. Você já teve casos assim, já Oxe, percebeu? e comigo mesmo. Em determinado momento, eu já tive, ó, um espaço de massoterapia. Cara, aleatório. Nunca dei E uma era você massagem. que fazia a Que massagem? nada, não. Veio uma ideia assim, dá certo, dá dinheiro, bora lá. Faço de massoterapia, eu já tive uma açaiteria, só Nossa. que na pandemia, assim que chegou a pandemia, na verdade não era simplesmente, você começa a ter um retorno financeiro na sua área, então vou abrir outros negócios. Sim. Não sabendo que a sua área você domina. Quando você vai para outra área que você não tem nada É do zero. ligado, é do zero ali, então assim, a açaiteria mesmo foi só a vontade, porque eu gosto de açaí, poxa, dá muito retorno, tal, pronto, abri do lado de uma escola. Quando chegou a pandemia, assim, até então foi abrir em agosto de 2019. Aí pronto, tava aquela situação de início, eu tava com entregas online e tudo. Quando chegou a pandemia, acabou. Não tinha mais pra onde ir. Nossa. Porque eu não podia dar gás ali, eu tive que fechar tudo, acabar tudo. Então, assim, quando é algo ligado à sua área, é muito mais tranquilo. Então, Sim. quando o empresário ele vai para um área de educação relacionado ao que ele já faz, a sua vivência, é muito mais tranquilo, porque É complementar. ele vai falar a vida dele. Entendeu? Então, assim, ele vai até ter parceiros novos ali, porque quando você ensina uma pessoa da área de. Ele vai trazer algum conhecimento para você, você Sim. vai trazer para ele, então, assim, isso ajuda muito. Agora, quando você foge muito e depende de você, porque quando você faz um processo todo estruturado, uma empresa bem estruturada, é diferente.
que tenha coordenação, tenha diretores, tenha gerentes ali que consiga dar conta sem sem você estar ali diretamente, é bem provável que consiga até ter um resultado. Agora, quando depende de você para ir comprar algo, tá doido, não dá certo não. Isso é maluquice. Não, com certeza. E, pô, como é que foi essa tua jornada aí pra entrar no mercado de cálculos Cálculos, jurídicos? rapaz. Rapaz, Porque então, é um nicho extremamente específico. não se vê falar. Se alguém chegar, pô, Vinícius, você conhece quantas empresas que faz cálculos? Eu falo, pô, só tem uma Mari. Bora lá. Eu sou formado em gestão financeira. Sim. O primeiro tabu, eu não sou contador. A pessoa fala, você não é contador. Tem cliente que fica, você não é contador. Não sou contador, primeira coisa. Então eu fiz aquele curso tecnológico de 2 anos, Sim. porque eu queria trabalhar logo. Aí eu fiz uma especialização em perícia contábil e outra em gestão tributária. E eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, onde eu já havia falado dos cálculos, mas até então não sabia o que era, tal. E aí foi quando eu entrei na especialização de perícia em uma empresa que eu trabalhei, que era um grupo de empresas, eu percebia a necessidade do cálculo, porque lá tinha um jurídico que ficava próximo a mim e eu lançava as notas fiscais, né? E eu via que tinha uma nota fiscal sempre para um calculista lá de São Paulo. Era 15 mil, 20 mil só para esse calculista todo mês. O que porra esse cara faz? Aí a advogada me falava, não, ele faz o cálculo, aí cada cálculo trabalhista é um salário mínimo, aí ele faz 10 cálculos no mês, 20 cálculos, pô, o cara faz 10 cálculos e ganha 15 mil, pô, o negócio tá bom. Aí eu comecei a estudar e fiz alguns cursos, aqui em Salvador não tem curso, não tinha curso, na verdade. Hoje já tem? Hoje tem algumas pessoas que tem alguns cursos. Tem que caçar. Tem que caçar, mas fora você ainda encontra algumas coisas melhores. Mas aqui não deixa a desejar, a, a de- a desejar, não. E daí, de alguns cursos que eu fiz, eu tive que entrar no mercado. Eu olho, aí eu fiz um cartão e fui divulgar. Saí divulgando, Qual que era o divulgando. nome do cartão? Amaury Barbosa, calculista judicial. Boa. Não tinha nome de empresa, não tinha nada. Então, desse cartão, eu comecei a divulgar. E aí, as pessoas começaram a me ligar. Pô, você faz cálculo? Tá, eu faço. Só que eu tava preso na empresa. Sim. Aí eu percebi, ou vai ser uma coisa ou outra. Eu tive que pedir demissão da empresa, porque assim, não dava nem para começar a fazer. Porque demandava tempo, eu não sabia, não tinha expertise com essa parte. E aí pedi demissão dessa empresa, peguei meus cartões e fui para frente do TRT de Salvador, que era lá no comércio, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e ficava panfletando lá, era panfletista do meu serviço. Nessa, entregava um cartão, quando o advogado vai, pô, você é calculista? Pô. Aí pegava o número, tal, anotava, pô, anote meu número aí, me deu um oi e tal. E assim comecei. Só que a minha primeira trava, né, que eu tive nisso aí, quando você começa, né, você começar uma agência, imagine, você tá divulgando, o pessoal começa a perguntar onde é que fica onde é que fica seu agência. escritório? Pô, Pô. velho, aí eu não tinha escritório. Eu morava Ah, em. não, ficar lá em casa. Aí rapaz, se eu falasse que não tinha, ele não ia querer o serviço. Deixa. Porque foi em 2012. Em 2012, os processos eram físicos. Sim. Então, quando o processo é físico, o advogado tem que te entregar um processo para você levar para casa ou para o escritório para fazer o cálculo. Sim. Só que se você perder aquele processo ali, já era. Você perde tudo que está envolvido ali naquela ação ali, vai perder. Então, ele tinha que confiar em mim para entregar um processo. Para ele confiar, eu falava assim, pô, meu escritório fica na Avenida 7, eu ficava inventando um lugar. Aí ele confiava o processo para mim e tal, e eu ia para casa, que eu morava no subúrbio de Salvador. Ilha Amarela, um bairro que Que eu nem conheço. poucas pessoas conhecem, isso mesmo, Ilha Amarela. Muito orgulho desse bairro até, que foi onde me jogou pro mundo. E daí ia para casa, fazia o cálculo lá, pegava o processo e ia atrás do advogado para entregar o processo a ele. E a demanda começou a aumentar de uma forma que eu, poxa, eu preciso de um escritório, porque eu tava mentindo para todo mundo já e o pessoal vai acabar me descobrindo que eu não tenho escritório. É. E foi quando eu dividi uma sala, eu procurando no OLX e tal, achei uma sala para dividir, lá no comércio também. E aí eu aluguei uma mesa na sala. Tinha um escritório Era todo, só a mesa. só a mesa. Eu não tinha direito a. Nem impressora eu poderia usar. Caramba. Era só a mesa para botar meu notebook e trabalhar ali. Já foi. E ali era o meu escritório. Então eu fiquei por 2 anos, não. No comércio foi de 2000 foram 5 anos lá no comércio. Com uma mesa? Não. Ah, tá. Nessa mesa foi 1 ano, só que logo depois eu consegui alugar meu escritório, no mesmo prédio. Nossa. Então, assim, foi quando eu entrei nessa área. E de lá pra cá, muitas coisas mudaram. Muita coisa mesmo. Mas você já veio com o nome Projeções ou surgiu bem depois? Surgiu com o nome projeção. Desde o início era projeção. Projeção, cálculos judiciais. Esse nome projeção
eu trabalhava de administradora de Ah, condomínio com um colega, Rafael Carvalho, ele é contador até. E a gente falou, rapaz, bora abrir a nossa administradora de condomínio. A gente chegou a fazer panfleto, nome Projeção Administração de Condomínio. Então esse nome veio dessa ideia, dessa empresa que eu criei com ele e tal, a empresa que não existia. só replicou. A gente ficava, eu tinha uma moto, a gente ia nos condomínios entregando panfleto para tentar Meu fazer. Deus. A gente não pegou nenhum cliente. E aí veio esse nome. Serviu de alguma coisa, né, pô? Sim, sim. Mas e hoje, por exemplo, no teu mercado em si, como eu falei, pô, se eu falar de projeção de cálculo e tudo mais, eu só conheço a tua empresa. Um Como é que tá teu mercado, mercado hoje? A olha, barreira de entrada é alta, é baixa? Aqui em Salvador é extremamente fraco, você tem concorrência? então, concorrência, assim, concorrência, todo negócio tem concorrência. É, mas ó, Mas você mais nada que afeta, assim, como você sabe, quando você está estruturado, quando tua entrega é muito boa, né? não tem como, a concorrência não, é Sim. cada um no seu ali, pronto, não tem, a gente não tem concorrência. Mas assim, a demanda de serviço é muito grande, porque o nosso país hoje é o país que mais demanda a justiça. Então, assim, primeiro, são quase 2 milhões de advogados no Brasil. Primeira coisa. Então, assim, o Brasil tem advogado para tudo. Quando se trata de processo, o Brasil é um dos países que tem mais, é o país que tem mais processos trabalhistas no mundo. Na verdade, os processos do Brasil somados, ele é maior do que o processo do mundo todo. É sério? É sério. O Cara, Brasil é campeão de processo bizarro. trabalhista, pô. Não tem como não. Então, assim, e aqui, se você olhar diferente para mim, já é um processo, É um pô. processo. Tudo no Brasil é processo. E todos os processos que envolvem dinheiro, que assim, ó, o único direito que a gente não atua é a área penal. Que a penal não tem nada para ser calculado. Porque penal o juiz fala assim, ó, sua pena é tanto e acabou. Então não tem que ser calculado. Mas processos que envolvam dinheiro, que é a maioria, família, civil, Ação trabalhista, trabalhista, né? previdenciário, tudo que envolve dinheiro precisa de um cálculo. E esse cálculo precisa de um calculista. Pode ter IA, sistema, mas não dá para acompanhar. Não tem como, não tem como. Porque um cálculo de uma empresa, um cálculo assinado, tem uma validade assim que vence qualquer. Não se discute isso. Tanto que, pô, e Sim. a IA não vai chegar. Não, não tem. Não, a gente usa o IA para algumas coisas, mas para fazer cálculo Não não tem rola. como Não, chegar e falar, pô, a IA vai substituir só o oculista aí. calculista não. Na verdade, a IA ajuda em muito a O gente, calculista, né? mas para fazer cálculo não. Então, assim, e a demanda é muito grande, muito, muito grande mesmo. Assim, profissional, a barreira de entrada é só a pessoa ter força de vontade, fazer um curso e, pô, vou começar, tal. Porque a de todo mundo, quando eu comecei, eu não conhecia um advogado. Não sabia, não tinha nem contato, porque era subúrbio, o negócio era Era. pé no barro mesmo onde eu morava, assim, um negócio delicado mesmo. Não conhecia, eu não sabia nem o que era um advogado, eu achava advogado até um deus, assim, pô, advogado. Doutor. Então, a diferença da época que eu comecei para hoje tá muito fácil. Hoje você abre o Instagram, você vê um advogado, todo mundo hoje, todo mundo entre aspas, tem um advogado na família, todo mundo conhece um advogado. E boa parte dos advogados estão botando a cara, né? Aparecendo e produzindo conteúdo. Então, assim, a situação hoje tá muito mais fácil para quem quer começar. Hoje não se discute. Se a pessoa quer começar nessa área, não tem muita barreira não, é só ter força, é só querer. Não precisa de nenhuma formação. Então, para fazer o cálculo não precisa de formação. Mas Sim. se a pessoa quiser atuar como um perito judicial, que é uma das atividades que eu exerço, que no caso, vamos supor, em um processo tem uma discussão de cálculo ali. Sim. Uma parte juntou um cálculo, outra parte juntou outra, e o juiz, ele precisa decidir, pô, quem é que está certo aqui? O juiz não tem conhecimento na área de cálculo. Então ele precisa contratar um perito, né? Ele indica um perito da sua confiança para poder dirimir aquela dúvida ali, que é uma atuação que é uma atividade que eu faço também, que eu sou perito Sim. judicial. Então, só para o perito que existe a exigência da formação, mas para o calculista não. Não, o calculista pode, só tem o ensino médio, mas entende de cálculo. Você vai conseguir fazer cálculo tranquilamente, não tem nada que te impeça. E é um mercado muito rentável hoje. Rapaz, posso dizer que sim, porque eu não dependo de fechar o mês para eu receber. Eu fiz o serviço aqui, tá pronto, pagou, acabou, acabou. Então, assim, tanto que quando eu converso com o contador, pô, o contador pega um cliente. Você deve ter uma contabilidade que atende suas Sim. empresas. Você passa todas aquelas demandas a ele mensal para chegar no final do mês, no início do mês, você pagar os honorários dele. Se você tiver um processo trabalhista, você vai me passar o processo, ó, Vinícius, é tanto, eu vou fazer o cálculo que eu vou receber. Então, assim, a rentabilidade é interessante. Principalmente porque a demanda é muito alta, A né? demanda é alta, o processo tem muitos processos assim no país e os advogados não entendem de cálculo. Sim. E ainda tem um risco ainda de que tem advogado que se mete pô, eu vou entrar num site aqui, atualizar isso aqui e fazer. É mesmo?
Tem advogado, tem advogado tem advogado que atua na área penal e na área de família, tem advogado que faz tudo. Como todas as áreas. Deve ter o cara do Agência. tráfego que faz tudo, tira O cara foto, faz. tráfego tira foto, edita vídeo, faz a arte, Se faz você social for media. ver, quase nada de qualidade, mas ele acha que ele faz tudo. Pra ele tá dando certo, mas não tá dando certo. Então, assim, o risco do advogado fazer o cálculo é muito grande, porque tem muitas situações que o cliente, assim, o cliente teve o processo dele, ele já recebeu o dinheiro no processo, mas ele tá posto esse valor aqui que tá pouco. Ele procura a gente, pô, eu quero só conferir esse cálculo que foi feito no meu processo aqui. Aí quando a gente bate o olho, rapaz, esse cálculo que foi feito de um site. Sim. Se ele aplicou tudo corretamente, pode estar certo, mas quando a gente vai conferir, vê que o valor poderia ser maior, o cliente, ele vai atrás do advogado. Então, assim, o advogado tem um risco muito grande quando ele se mete em uma área que não é a dele. E queima a reputação dele, pô. É complicado. E vai até a OAB. Tem cliente que a gente já teve situações de que a gente mostrar pro cliente aqui, ó, essa situação aqui tá toda errada. Mostrar o cálculo, fazer um parecer para ele foi para a OAB. Ele tem risco do cara perder a OAB Rapaz, dele? porque na verdade o risco é se ele não reembolsar o dano que ele causou ao cliente. Sim. Porque a situação vai logo para um processo. O cliente vai para a OAB, mas é claro, a OAB vai ver a situação, vai intimar o advogado para poder mostrar ali o que é, o que não é, tal, o que ele fez, o que não fez, tal, pronto. Sim. Só que o cliente vai entrar com processo contra ele. Então, assim, se ele pode chegar a um ponto dele perder, mas não, talvez, não porque ali não é a atividade advocatícia dele, está se metendo em outra coisa. Sim. Então, o risco maior é esse, e ele vai se queimar. Então, Caramba. é o problema. E tem acontecido muito, porque hoje o cliente não é mais aquele cliente que não entende nada. Sim. Se eu chegar para você contratar tráfego, eu vou pesquisar, por que ele está me pedindo isso? Porque ele quer a senha do meu Facebook, porque... Então, assim, eu vou entender o que... Se você falar, não, Maurício, porque só está alcançando tantas pessoas, vem cá, por que ele está falando isso? Porque... Então, assim, hoje o cliente tem acesso à informação. E com IA mais ainda. Então, às vezes, o profissional hoje que se mete eu vou enganar o cliente aqui, ele vai ter problema. E tem acontecido mesmo. Advogado tomar processo, Pô, fica e feio. tem, velho, e acontece. Fica feio, o cara se É queima no complicado. mercado. Tem de tudo. Tem advogado. Rapaz, falei de advogado aqui, é uma situação. Mas tem de tudo. Tem de tudo. Traz um caso aí atípico aí, até pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente, se policiar também, pô. Olhe, uma coisa que não é comum, mas acontece. Mas geralmente não são clientes da gente. São situações que o cliente final, ele procura a gente porque ele tá desconfiado que tem um erro ali. É no repasse dos honorários. Sim. Porque você tem um acerto com o advogado, tem um contrato de honorários e tal. E muitas das vezes, quando ele vai fazer o repasse, a base de cálculo que ele utiliza para calcular os honorários dele não é a que está no contrato. Então, às vezes, num processo trabalhista, por algum motivo, o valor bruto tem um valor, está lá determinado lá, porque envolve verbas previdenciárias que não vai diretamente para o cliente, algumas outras coisas, mas no contrato do advogado não está informando que teria que ser o percentual sobre a verba, sobre o valor bruto. Então, quando ele repassa para o cliente, ele faz um cálculo lá sobre o valor bruto, que os honorários dele tem situações que fica quase o mesmo valor que o cliente vai receber. Inflado. Pô, vou dividir meu dinheiro com o advogado, por quê? Mas não sabendo que tem um erro de cálculo ali que ele está levando uma vantagem ali, só que é algo que não, se tiver no contrato, não se discute. A primeira coisa que a gente pede é qual é o seu contrato com o advogado, tá? Pra gente conferir se faz sentido o que você está falando. Sim. E quando não tá no contrato, dá problema. Tem advogado que cobra o cálculo. Assim, ele faz um contrato, ele já cobra, tá lá, ó, tem tantos por cento de cálculo, viu? Aí faz tudo, às vezes não usou cálculo no processo, por algum motivo, ou então ele não comprova que ele contratou alguém para fazer o cálculo. Ele Sim. mesmo fez um cálculo, aí cobra, eu tô tirando aqui 2% do Aí cálculo. é fácil. Aí, sim, quem foi que fez o cálculo? Cadê a nota fiscal do calculista? Tal? Não tem. Então, nesses pontos, o advogado acaba se queimando. E, geralmente, quem procura a gente é o cliente final. Entendeu? É delicado, Por segurança, né? mas geralmente não são nossos clientes. Sim. Porque são advogados que ele acha que ele faz tudo, que ele consegue resolver tudo. Não é o teu perfil de cliente. Não é. Nunca, nem tem como ser. São uns que estão achando que tá, assim, esse aqui é tranquilo, o cliente é leigo, não vai entender, não vai saber e tal. Só que hoje, rapaz, tu não fala de dinheiro, você sabe, né? A galera abre o olho assim, pô, será que tá certo mesmo isso aqui? Entendeu? Então, acontece esses casos. Abre o chat GPT, manda esse cálculo que tá certo. E na parte de cálculo, a gente atende empresas mesmo, assim, vamos supor, você tem a sua empresa, tem um Sim. processo trabalhista, o juiz determinou ali a sentença, né? Ó, ele tem direito a horas extras, algumas outras coisas, e a parte lá apresentou um cálculo. Geralmente,
Aí você não tem uma assessoria jurídica ali que está acompanhando você. Aí você contrata um advogado só para aquela demanda. Não são todos os casos, mas o advogado ele quer logo acabar aquele processo, porque ele vai receber só para terminar aquilo ali, só para poder atender você naquele processo. É muito comum, nesses casos, o advogado querer, bom, rapaz, tenta fazer um acordo tal, não estou dizendo que o acordo é errado, na maioria das situações é positivo. Sim. Só que às vezes é um acordo com base no que a pessoa está apresentando ali de cálculo. Então o ideal é você fazer o seu cálculo do valor correto, para você entender, não, o valor correto é esse aqui. Com base nesse aqui, embora buscar 50% disso para um acordo. Então às vezes o cálculo da outra parte lá está para cima e você acaba sendo prejudicado porque só por conta de uma pressa do advogado. Sim. Entendeu? Então, tanto que é uma coisa que eu defendo muito. Assim, a depender do seu nível de empresa, tal, tem que ter uma assessoria jurídica para te acompanhar, porque é uma situação contratual, um contrato que você, poxa, esse contrato aqui, Não, eu tenho tá? assessoria jurídica hoje e boa parte do tempo eu não uso. Mas é que nem seguro. Quando você precisar. É, tem que ter. Às vezes um contrato, um contrato de mentoria, por exemplo, Sim. uma coisinha que você não coloque ali. E a pessoa contestar, você vai ficar, pô, vou ter que devolver o valor a ele, vou ter que fazer isso, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Então, a assessoria jurídica ajuda muito, principalmente na área trabalhista, na área de contrato. Área Eu empresarial defendo também. muito isso. A galera fica, que nada, eu vou gastar dinheiro com advogado. Tem que ter Rapaz, você tá economizando, velho. duas coisas que você não pode. Três coisas, na verdade, que você não pode economizar, que é investimento na empresa. Primeiro, o contador. Se não É lê isso onde mesmo. pega. Segundo, o jurídico. Se não. Pô, jurídico pra mim é blindagem. É você blindar a tua empresa. Exatamente, É exatamente. você construir um castelo, não com terreno de areia, mas com terreno de concreto. Imagina você construir um baita Rapaz. de um império por uma ação, um contrato, alguma coisa É porque derruba a ainda tua empresa. existe aquela ideia, assim, a gente, né, que vem de baixo, você pensa assim, não, eu tô ajudando ele ali, não vai tá tranquilo, tá, rapaz? A vida me ensinou que não é assim que funciona. Não, mas eu faço isso por ele, rapaz, esqueça isso. É, esqueça. Anote tudo, tudo tem que ser contrato, tudo tem que ser informado, registrado, porque para dar essas pessoas que é o que gera problema. A gente recebe muito empresário assim, então você tem que fazer o certo. Você quer fazer alguma coisa a mais? Sim. Faça. Coloque sua conta em risco, sua conta em risco, mas faça o certo e saiba como fazer o certo por uma assessoria jurídica. Porque senão, quando dá errado, o, o prejuízo é alto. A Com gente, a gente certeza. vê isso todos os dias. E aí que tá dos três pontos que todo empresário precisa: contador, jurídico e alguém para cuidar do marketing. Porque Marketing também, o comercial, né? eu boto Eu, marketing a marca comercial, os comercial, dois. é. Sabe, porque toda imersão que eu palestro, eu sempre falo o seguinte: vendas é o coração de toda empresa. Se a tua empresa não tá vendendo, uma hora ela vai parar e depois ela vai morrer. Tem empresário que tá tão focado no operacional que ele esquece de vender. Do comercial, que pô, é o mais importante. Quem que paga as contas? É isso mesmo. Comercial, vendas. Quem que dá margem para você contratar, abrir escritório, investir? É comercial. Se você for parar pra pensar, vendas resolve tudo. Pô, eu preciso fazer uma viagem. Pô, vende mais, você vai ter caixa e você vai dar a viagem. Preciso pagar uma mentoria. Vende mais, paga a mentoria e investe em conhecimento que vai crescer a tua empresa. Isso mesmo. Pô, eu preciso contratar uma assessoria de marketing. Vende mais, contrata o marketing para gerar mais faturamento. Qualquer coisa que você precisar hoje, vende e resolve tudo, pô. Não, sim, sim. Venda é a solução. E assim, como a gente, por incrível que pareça, no início eu atacava mesmo. Eu ia pra frente, Prospecção ativa. era 100% ativo. Sim. Eu via a pessoa de terno, é advogado. Já, tudo bem, então você é advogado, né? Toma aqui meu cartão, faço o cálculo, tal. Eu era assim. Eu ia nos lugares que só tinha advogado. Até hoje eu faço isso. Conta um pouco mais dessa estratégia. É porque é uma estratégia que sempre funcionou, mas a galera negligencia muito. Pronto. Assim, pra minha área, eu preciso estar ligado, sabe? Eu tenho que estar acompanhando ali a agenda da OAB. Vai ter uma corrida da OAB. Eu tenho que estar nessa corrida. Fazia muito isso. Hoje, Maurício, você vai, eu não tenho ido, mas dá muito certo. Então eu tenho que estar numa corrida ali, porque um cliente que eu encontre, ele vai me apresentar para o colega dele, pô, esse aqui é o que faz nossos cálculos. Advogado conhece advogado, né? Com certeza. Então eu ia para muito evento, eu patrocinava forró da OAB. Eu tô falando no passado, porque ultimamente eu não tenho feito nada disso. Não, ultimamente tá com demanda pra caramba, pô. Mas dá muito certo. Então tem pessoas que atendem, um exemplo, você falou da área de saúde, né? Você Sim, atende. clínica de Pronto. saúde. Você tem que ficar ligado nessa, pô, vai ter uma palestra, vai ter uma convenção lá, rapaz. De Como é que eu médico. vou entrar nesse negócio aqui? Porque dá muito certo. E às vezes o cara tem aquele nicho ali e esquece que é dali que vai sair o cliente dele. Então você tem que buscar uma forma de estar ali dentro. Eleições da OAB, ou colocar pessoas para panfletar, me panfletar. Sim. No local, ficar ali entregando a
eu já conheço, Não, tal. mas aí que tá a estratégia. Ah, eu tenho que panfletar. Pô, panfleto hoje em dia, se não tiver estratégia nenhuma, Não, não funciona. não botar Você ninguém. tá panfletando num local ali, numa Só tem localização que advogado. só tem Só tem advogado. advogado. A gente fez uma panfletagem assim, no centro de convenções, teve uma eleição, porque assim, eleição para OAB, o negócio é como se fosse eleição normal. Sim, Porque é tudo em um local só, a última agora foi no Shopping da Bahia. É muito advogado. todo mundo para pra É, ver. fica uns 2 dias, então assim, a Bahia tem muito advogado. Então é um negócio absurdo. A gente, assim, era um marketing assim, fatal mesmo, Pegava pessoal. tiro de pá, né? Porque é só advogado. Só todos os carros que entravam no centro de convenções eram Deixa eu advogado. falar uma coisa. O que você tá Sabe? trazendo aqui não é só pro teu mercado, não. Porque, Pra por qualquer exemplo, um. se eu chegar pro mentorado meu e falar, ó, você tem uma agência hoje nichada pro mercado jurídico. Você só trabalha com o mercado jurídico. Para esse cara que presta solução de marketing nichado para jurídico, ele deveria participar desse tipo de Com evento. certeza. Onde tem advogado, tem forró de advocacia. A OAB faz muitas coisas. Então você tem que estar nesse meio aí. Você tem que, entendeu? E agora, hoje, porque assim, ó, se você me perguntar, Maurício, você tem um comercial ativo hoje? Eu tô voltando agora com comercial ativo, né? Porque assim, a gente tem uma base de clientes muito grande. Então, eu tô focando na minha base. Eu poderia, vou buscar leads externos, tal. A gente faz outras coisas através de rede social, tal, mas eu comecei agora um trabalho específico no meu lead, no meu, O que já é de o casa. que já é, o que já é da casa, porque eu sei que são clientes que às vezes assim, até tinha demanda ali, mas pô, não lembra, ou então algum colega pediu uma indicação e pô, a Mauri e tal. Então a gente tá nessa fase. Mas vale muito a pena você ir atrás, até bater na porta, ah, tem um advogado aqui, tudo bem, você, ó, tá fácil se apresentar, tal. E a galera hoje tem essa trava. A Sim. gente conversou até sobre ligação. Ligação também dá muito certo. Com um advogado, eu vou falar por experiência minha, não foi tão positiva, porque fui eu mesmo, tal, assim, não foi tão positiva, porque é difícil você conseguir falar com ele. Ele atendeu um número diferente ali, ele vê que você estava querendo vender, oferecer um serviço, mas é uma chamada. E-mail dá certo. Eu não sei como é que tá essa questão de e-mail marketing hoje. Acho que não sei se Depende muito do nicho. Por exemplo, qual que é o mercado hoje que ainda se relaciona muito por e-mail? Vou dar exemplo, advogados devem se relacionar muito por sim. e-mail. São mercados mais institucionais. Clínica não usa tanto e-mail Não, assim, tudo né? é muito mais WhatsApp, Instagram. WhatsApp, é. Vou pegar outro exemplo de quem usa muito e-mail, mercado de tecnologia. Porque a empresa de tecnologia hoje É, usa muito e-mail para fazer relação com algum tipo de outra empresa, CRM, ferramenta, mandar arquivo que é mandar pesado, arquivo, sei, sei. exatamente. Aí, a depender do mercado, faz sentido. Eu já, acredite, eu ficava, rapaz, meu trabalho, se eu quiser, rapaz, se É você bom precisar de uma selecionar rápido. pessoa para poder pro comercial, eu tô aqui, viu? Sim. Porque eu ficava caçando os e-mails do advogado, eu mandava assim, ó, mandava um caso, pegava, catava e-mail em site, em internet, em coisa, até no site da OAB que fica lá, eu entrava no cadastro de um advogado, Ah, eu sabia. pegava os Ah, e-mails e mandava e-mail lá para apresentar, empresa de cálculo judiciário, precisando de cálculo e tal, e a nossa. galera responde. Não, hoje em dia é Instagram, pô. Entendeu? Hoje em dia Não, você Facebook, manda no Instagram. Instagram. Rapaz, isso dá Não, eu ia te certo. falar que hoje você chega no cloud, você manda pra ele, você pede pra ele a lista de e-mails de advogados de tal região, ele Ele puxa, pô. puxa, né? Aí Eu já tá sei, bizarro, irmão. eu sei, eu sei. Você vê que o negócio tá. Hoje, pra você atuar em Hoje tá qualquer. muito mais Assim, fácil. é. Agora a galera quer fazer daquela. Assim, pra começar, você tem que começar. Você não vai começar com uma Sim. equipe. Não vai começar, mas a partir do momento que você começa a ver a estrutura ali, rapaz, eu preciso de um parceiro pra isso. Um parceiro pra isso aqui, pra poder escalar. Porque o detalhe, hoje o mercado hoje é você ver como você consegue escalar. Sim. Porque se você ficar naquele limite ali, você vai ter trava. Depende de mim para poder ligar a câmera. Já era, você não vai andar não. Vai ficar travado. E muita gente tá assim, entendeu? Até clínicas também às vezes. Aí, pô, por que não mais uma mesa, uma cadeira, sei lá, para um parceiro para poder puxar mais? Não, por exemplo, a gente tem a cliente nossa que grava aqui no estúdio, ela tem um podcast chamado EnchaCast. Ela é uma Perfeito. neuro, ela é coordenadora de neuro lá da UFBA também, e ela tem 2 clínicas aqui em Salvador. E aí ela falou, pô, Vini, eu tô há 3 anos tentando gravar meu curso, eu não consigo, porque é muita demanda operacional. Aí o que que a gente fez no estúdio? Ela só vem pra cá, ela senta a bunda na cadeira, a gente organiza o cenário, a gente grava, edita e sobe pra ela. Ela só Perfeito. faz gravar. Quebrei aquela crença de, pô, não tenho tempo pra gravar. A gente gravou o curso dela todo, fez o lançamento do curso dela, funil de tráfego comercial, vendeu pra caramba, e aí que tá, o jogo do digital, quem não pegou ainda. O curso dela é 197. Quem compra o curso vai para um próximo nível, que é o quê? Pô,
O curso é para É a quem entrada. é a entrada, é para quem tem enxaqueca. Você vai aprender a lidar para ter uma melhor qualidade de vida. Mas se você quiser ter um acompanhamento individual de forma online com o Ah, o time curso é pro dela, cliente, é? é, Pô, que perfeito. o curso é para o cliente. Que legal, velho. Que eu Porque, pensei que era curso para outras não, pessoas da saúde. quantas pessoas sofrem de enxaqueca hoje no Brasil? Demais, E muita. fora do Brasil também, porque o Minha digital esposa tem sofre de limite. Então, enxaqueca. pronto, muita gente sofre. Só na minha família eu conheço mais 5. É, por lá no escritório tem umas 3, não tem pra onde correr. E isso prejudica no trabalho, no Tudo, tudo, relacionamento, tudo, tudo. tudo. É bizarro. Então a gente fez pro cliente final. O cliente final compra o curso, aprende a como lidar a rotina dele e melhorar a qualidade de vida, para diminuir até impacto na vida social, família, trabalho e tudo mais. E aí ele vai precisar de um acompanhamento mais individual. Aí ele vai para um produto de consulta. Que aí é consulta remota, são 3 meses, R$ 7.500. Um acompanhamento, Com sei. acompanhamento multidisciplinar. Vai nutricionista, psicólogo, neuro, enfim, a parada toda. E aí é um Perfeito. acompanhamento mais individual. Ah, eu quero a consulta direto com a doutora Elza, porque tem essa de. Eu quero o dono. Sim, tem Aí vai pessoas lá e que vai, paga tem cliente para todos os a perfis. consulta presencial, que a agenda dela já tá lotada. Aí, tipo assim, a pessoa entra na fila de espera. Quem faz o comercial ativo? A gente. Tava com o nosso vendedor conversando ontem. Ele falou, pô, irmão, tem um cliente que só quer fechar com a Elza consulta e Não tá na consegue. lista de espera. Tá na lista de espera Encaixar numa agora agenda aí. porque a demanda tá muito alta. E é por isso que ela não conseguia gravar curso também. Porque a demanda dela Entendo, já tinha entendo. aumentado. Só que aí que tá, a gente vai pro digital, no braço de educação, que é escalável. Não depende dela. Ela só sentou e gravou uma vez só. O curso tá rodando aí, ó. E vendendo. E Perfeito, aí velho. depois vai pro acompanhamento online, remoto. Até então ela fazia uma parte da entrega, porque ela pegava alguns clientes desse acompanhamento de consulta online. Só que depois ela saiu, quem toca é o time. E aí ela só pega presencial, que aí a consulta dela já é mais cara. Sei, sei. E o digital foi esse braço para escalar. Então, Não, quando o não, empresário perfeito. não tem essa clareza de, pô, vou usar o digital para alcançar um próximo nível de resultado na minha empresa, Sim, ele sim. vai continuar lá, apagando incêndio o tempo inteiro. E essa que é a parte delicada, assim, e quem está em processo de crescimento passa por isso, porque Sim. quando você está em uma área que você consegue mão de obra qualificada de uma forma mais tranquila, beleza. Já pega alguém sênior, entra aqui e executa. Mas quando não tem, nosso caso mesmo, qualquer mão de obra tem que pegar é do zero para Tem que treinar, treinar, né? não tem outro caminho. Assim, tem algumas pessoas que já fazem o serviço na cidade, mas não é tão, não, no normal é a gente pegar a pessoa do zero ali, ensinar tudo, a tudo mesmo. Mas te contar uma coisa, você ensina a parte teórica, né? Não a prática. Já E é coloca na difícil mesa ensinar pra galera nova que você vai contratando e vai treinar. para fazer cálculo, né? Vai ensinar ele a fazer cálculo. É, ensina a fazer cálculo, então assim, é do básico, a Sim. ler o processo, a entender, porque envolve leitura, então já envolve muita leitura, interpretação de texto, raciocínio lógico, a pessoa tem que, se a pessoa não tiver um raciocínio lógico legal, e tudo isso a gente já tá vendo com os problemas do nosso país, né? Muita É, lei, tem que ter leitura, nossa, só piora. tem que ter um bom raciocínio lógico para entender ele, pô, o que esse juiz quis dizer aqui nisso aqui? Tá? Por mais que você consiga pegar o texto e colocar em uma para poder interpretar, mas você precisa ter uma noção. E para partir para o cálculo. Então a gente ensina, passa essa parte, ó, isso aqui está falando isso por isso, usa geralmente em decisões judiciais, nem processo em si, usa muito latim. Então Sim. o pessoal olha, que é isso aqui, velho? Tá me xingando tudo. É assim, advogado se passa, imagine É. a pessoa que está ali, é um estudante de contabilidade, um contador, tá? Não sabe. Então assim, passa por esse processo e a gente já coloca a mão na massa ali, bora fazer, ó, isso aqui começa assim e tal, e vai ensinando para ter um processo já pronto para poder. Aí toda vez que você contrata alguém, você vai fazer esse treinamento Sim, presencial. tem que fazer. E já coloca pra fazer. Aí às vezes a gente pega, não, bora começa digitando tal situação, pra já ter uma afinidade ali, entender algumas coisas. Mas tem que ser assim, não tem outro caminho não. Mas E daí você já vai conhecendo a pessoa, ver se a pessoa vai dar certo, porque tem situações que você, de cara, você já. não Tem tem pessoa que não futuro. sabe digitar, pô. Não. Aí a pessoa fica olhando pro teclado assim, que é isso aqui? Entendeu? Tem gente que não conhece, nunca viu, tem gente que nunca abriu um Excel. Não quer dizer que a pessoa não vai servir, Sim. mas o trabalho é maior. Você ensinar Excel, a pessoa não sabe o que é uma ação somar, um básico do Excel ali, é complicado. Mas aprende, aprende. Mas aí tá o papel do RH também, o processo de Sim, contratação para qualificar. hoje a gente não se envolve com contratação. Assim, a gente se envolve só na entrevista final, só, e pronto. Sim. Eu tinha muito aquela coisa, divulgava vaga no Instagram tal, e vinha um, gostava da cara assim, é você mesmo, pronto. Não dá pra ser assim. Se não tiver um teste comportamental, a gente precisa saber como quem é a pessoa. Um Tem DISC, um DISC, isso ajuda muito. Isso é uma com coisa, certeza. principalmente porque tem equipe. Porque imagine, uma equipe ali, é todo mundo ali é, que Cada um tem um perfil diferente, né? tem que entender perfil.
Tanto que eu vou até fazer um curso agora de análise de perfil também, porque até para mim também. Porque é interessante você aprender para você também poder também escolher a pessoa, ver o que é, para entender o perfil de cada um, porque às vezes. E eu tive esse problema no escritório em um determinado período, e eu fiz um teste de todo mundo, eu entendi, tal pessoa é assim, essa aqui é assim. Tanto que eu tenho duas sócias que elas foram estagiárias. Uma há mais tempo, uma tem 10 anos já com a gente, Emily, 9, 10 anos, e a outra é Luciana, que entrou na pandemia, tem 6 anos. E assim, para eu poder escolher, porque eu fiz uma mentoria com Marcos Freitas. Você ouviu falar Marcos Freitas lá de Fortaleza, ele treina em- 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 empresários. Ele Sim. tem um método AP, eu acho, método AP, uma coisa assim. Ah, E aí eu falei minha situação para ele, olha, minha situação é, eu não tô aguentando, não tô conseguindo fazer mais nada, porque tudo sou eu, tal. Aí ele falou assim, vem cá, se tal, aí ele me abre a sua equipe aí. Eu falava, tem esse, tem todo mundo aqui. Aí uhum. esse aqui faz o quê? Esse faz cálculo, faz cálculo. Esse aqui faz isso. Quem é que você não quer que, se você perder, o bicho vai pegar na sua empresa aí? Aí eu falei, essa daqui. Por que você não colocar pra ser sua sócia? Aí eu falei, rapaz, sócia? Eu falava, sócia? Imagine, eu fiz tudo sozinho. Aí eu vou ter Vai uma colocar alguém sócia? pra pegar o bolo? Oxe, Uma fatia do bolo? sócia? Sim, sócia. Você nunca pensou nisso não? Eu falei, rapaz, não. Aí eu pergunto, vou vender? Ela não tem dinheiro pra comprar a sociedade. Aí não, pô, você pegar uma parte da sua empresa e dar a ela. Você não quer uma pessoa que, não é uma pessoa que você não quer perder? Se ela falar que vai sair hoje por R$ 2.000 a mais, você pagaria R$ 2.000 a mais para ela ficar? Sim. Então, por que eu não sou sócia? Aí pronto, agora aí tem um detalhe. Aí ele falou, tem um detalhe. Ter só um sócio dá certo. Agora você vai precisar tomar decisões e às vezes vocês vão ter embate. Tem que ter o terceiro. E aí, como é que vai fazer a terceira pessoa? Ele falou dessa análise de perfil comportamental para eu Comportamental. conhecer e tal. Que foi aí que eu entendi todo mundo, né? E aí escolhi uma pessoa. Sim. Mais uma pessoa tal, que assim. E por sinal, deu muito certo isso aí. Deu muito, muito certo mesmo. Porque nós três somos totalmente diferentes. Eu penso de uma forma, outro tá pensando em outra. Um é mais técnica, eu sou mais ativo, De comercial, relacionamento. relaciono legal, tal. A outra é mais equipe, assim, foca muito na equipe, em resultado. Então, assim, cada um de um jeito. Tanto que sei lá, tudo para dar errado. Porque às vezes você quer um sócio, né, que Seja ele igual a é igual você. a mim, não Não. existe isso. Todo mundo diferente e deu muito certo isso. Assim, a gente cresceu, assim, a gente dobrou o que a gente era. Só por conta dessa decisão. Então, assim, tem situações que você precisa mesmo tomar decisões diferentes mesmo, coisas que nunca imaginei, assim, eu vou dividir empresa com alguém, vou dividir, vou dar uma parte, assim, pô, depois de tudo pronto, agora que todo mundo conhece e tal, Sim. mas dá certo, dá certo. Agora, claro, tem que saber fazer, é tudo estruturado, não é assim, vou fazer por fazer, ou então, não. Da forma que a gente fez, deu muito certo. Hoje você é majoritário? Sim, sim. Boa. Tem que ser, não tem, não. Não, com certeza, né? Pra garantir. Sim, sim, mas assim, e se falasse, pô, Maurício, fosse para abrir para mais dois sócios, não vejo problema. Você Da vê que é. forma É. que eu vi que a gente fez e e o porquê que eu fiz, se for para seguir a mesma linha, dá muito certo, Boa. entendeu? Porque é para expandir mesmo. Agora, só pra galera que tá assistindo a gente aqui, não sei o que que é um teste de perfil comportamental, não sei o que que é um DISC. Só pra resumir, porque dá pra aprofundar muito mais. Mas, Dá, pô, o DISC, eu tenho um D de dominante, então é uma pessoa que ela é muito mais dominante, ela domina qualquer ambiente que ela entra, chega, e todo ela mundo já sabe, ó, todo mundo já chegou o sabe, dominante. chegou o fulano. A pessoa é carismática, é extrovertida, ela conecta com todo mundo, é aquela que você chega e fala, pô, é o prefeito. Conhece todo mundo. O influente é nessa mesma pegada, só que ele não é É, tão dominante assim, ele não se impõe tanto. O influente é aquela pessoa que é muito fácil de se relacionar. Então, pô, e isso daí é bom e ruim, porque se você tem uma laranja podre no teu time e ela tem perfil de influência, influente, ela contamina toda a equipe muito mais complicado. rápida. Exatamente. Então, por isso que é bom você entender o perfil comportamental ali de cada um. Aí vem o estável e o conforme. O Sim, estável é a pessoa que geralmente ela é um pouco mais técnica, ela é um pouco é isso mais mesmo. racional, ela quer ver número, ela quer analisar. E o conforme geralmente é uma pessoa que ela é mais passiva, só que ela é organizada, ela é disciplinada, ela quer, tipo, ela não gosta de muitas mudanças, entendeu? Se mudar demais, pô, ela sente um baque e Sente pra ela mesmo. ali, zona de conforto, tá tudo certo. Aí você entende a importância, falando de vendas. Pô, você acha que se eu botar hoje um vendedor que ele é estável e conforme, Rapaz, é complicado. Assim, ó, não vou dizer que é 100% de chance não dar certo. sim, Pode dar certo, sim. Principalmente porque, assim, em uma equipe,
Se for uma venda comercial, se for uma venda por uma telefonia ativa, tem que ligar pro cliente. Sim. Vai ter que. Se Call não- center. É um call center, um exemplo. Se você botar só influente ali e o pessoal for pra se misturar, o negócio vai bagunçar. Você tem que até separar as pessoas. É. Então, às vezes, você até mesclar. Tem um influente, tem um conforme. Agora, pra venda, pra poder falar com pessoa e tal, acho que o influente, o dominante, ajuda muito. Agora, esse é o perfil, é dominante influente. É. Perfil de vendedor. Agora, já pro cálculo, por incrível que pareça, Sim. é, o conforme ajuda muito. Ajuda, é o que geralmente a gente percebe que é o que é. São as pessoas que não querem nem conversa. Que Sim. não quer nem. Que a pessoa, não, a pessoa não gosta nem de gente. São aquelas pessoas que, ó, tem isso aqui, tem que falar isso pro cliente. Essa pessoa não fala. Pronto, minha sócia não fala com o Sim. cliente. Luciana não fala com. Ah, Maurício, tem isso aqui pra falar tal. Pô, mas fala aí que eu não fala. Não fala, não. Tanto que eu falei, Yasmin falou, pô, chame suas sócias e tal. Eu falei com ela. Só que hoje foi em cima da hora que eu acabei. Aí Sim. Luciana falou, eu não preciso ir, não. Não quero. quero. Não, tá tranquilo. Ela não quer Se aparecer. botar lá no comercial, a empresa quebra. Pô, é complicado. Não dá, não dá. Porque ela não, assim, o influente ele se esforça ali pra poder Sim. vender, pra poder apresentar e tal. E essa pessoa, ela é técnica, Luciana é muito técnica, só que muito técnica mesmo, mas é dali pra equipe. Ela consegue passar as coisas pra equipe, tranquilo, E mas é importante, né? pra fora não. Sim. Se chegar um cliente lá, ela vai me falar, Maurício, o cliente tá aqui, agora fala o quê aqui? Tipo assim, ela domina o assunto. Tem assunto que ela domina, mas eu tenho que estar do lado dela pra poder. Mas sabe o que é isso daí? Ah, É crença de infância. Às vezes pode ser às também. vezes são, tipo assim, alguns bloqueios que a minha Sim, esposa é sim. tímida pra caramba, pô. E aí ela foi me contando a história dela e eu fui entendendo que tem situações de quando a gente era pequeno que foram travando a Sim. gente, pô. Só não Não, se permite. sim, Pronto. Eu tenho muitas travas. Eu gaguejava ao absurdo. Eu devo sim, ter gaguejado aqui umas 10 vezes aqui, mas eu gaguejava ao ponto muito. de não falar nada. Só que eu queria vencer na vida. Eu não queria morar onde eu morava. Eu não gostava da casa que eu morava. Eu não gostava de Você era nada. inconformado. Eu não gostava de. Eu saía de manhã cedo para o trabalho, voltava quase meia-noite para a faculdade, assim, porque era distante do bairro que eu morava. Então, eu tinha que mudar de vida. Para mudar de vida, eu tinha que falar. E para falar, eu tinha que vencer a gagueira, assim. Sim. Tanto que eu já participei de algumas coisas de gagueira, né? Tem uma associação aqui em Salvador e tal. E eu conheço a pessoa que está meio que presidindo essa associação aqui em Salvador. E eu falei, rapaz, eu tenho um histórico com a gagueira, assim, absurda. Só que meu caso foi o seguinte: no meu caso não tinha opção. Ou eu ficava ali na defensiva, só sem Sim. falar nada, tal, ou eu ia pra frente. E uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, não foi algo tão proposital. Eu precisava também, mas eu entrei na empresa de telemarketing. E eu passei na seleção porque eu não fiz o teste de vender uma caneta lá que não escrevi uma coisa. Eu fugindo. Tava na seleção lá, em uma escola, É. e todo mundo tem que vender, me vende essa caneta aqui. E todo mundo lá, eu ia saindo, fui indo pro último, quando chegou no último, acho que faltando 2 pessoas, olha gente, o horário aqui já deu, mas a gente vai retornar, vocês dois se não fizeram, a gente vai marcar outro dia, tal, tranquilo. Nossa. Aliviado que eu não tive que vender. Passou 2 dias, ligaram, ó, mas você foi aprovado, perfeito. Eu fiquei um ano de empresa de telemarketing gaguejando, só que me esforçando, eu não sabia, eu tinha nervosismo com... Até hoje eu tenho, normalmente, tá? Só que Sim. hoje eu falo. Se juntar a galera aí, eu vou falar até então sempre foi assim. Então, para o mercado de trabalho foi bem delicado e eu pensava assim, pô, que eu via o professor com uma imagem assim, pô, o professor ganha dinheiro. Tinha aquela ideia, né? Só que o professor de faculdade. Nossa, a professora é lascada aqui no Brasil. Oh, meu Deus, eu imagem tinha essa ideia. Então, a primeira coisa assim, eu vou ser professor. Sim. Quando eu terminei minha pós em gestão tributária, eu eu fiz o curso todo de gestão financeira sem uma calculadora chamada calculadora HP Uhum. 12C. É uma calculadora essencial para o meu curso, mas a calculadora custava 300 conto, 200 conto. Era metade do meu salário, eu não ia comprar uma calculadora Sim. nunca. Só que aí eu pensei, rapaz, eu vou ensinar a usar essa calculadora, porque eu usava no computador. Tinha na faculdade, no laboratório, eu ia lá, eu tinha baixada lá, eu usava, então eu sabia usar. Eu montei um curso de matemática financeira com a calculadora HP12C. Lancei esse curso. Rapaz, eu cheguei na aula, assim, eu já sabia que ia dar merda. Só que eu estudei, tinha slide, tudo certinho, tal, tinha 20, 30 pessoas na turma. Eu cheguei,
Isso eu já estava trabalhando com cálculo, eu queria ser professor também. Sim. Porque eu pensava assim, achava interessante, o professor trabalha no seu dia normal e ia à faculdade de noite ensinar. Eu imaginava que aquilo ali era o máximo. Que pro aluno hoje, a pessoa que não entende de negócio, pensa assim, pô, o cara tá. Mas ali não, velho. Ali é pra pagar o carro ali é É. porque o negócio tá Não, ali é pegando. trabalho escravo. Ali ganha a hora aula. Só que assim, é a realidade que hoje eu tenho essa consciência. Sim. Hoje eu não me chamo pra faculdade nenhuma, não, que não vai, não. Você Trabalhar prefere de noite. empreender, pô. Tô fora. Então, eu tinha essa ideia, então assim, eu cheguei na faculdade, tanto que eu tenho um tio que trabalha nessa faculdade, mas eu nem fui através dele, eu cheguei, pô, preciso ter um curso de matemática financeira, eu quero apresentar esse curso aqui, quero dar o curso aqui e tal. Ele, o aluguel da sala é tanto, e pronto. Aí eles fazem a divulgação, foi assim, eu comecei a fazer divulgação, isso foi em 2015 não, 2014, 15. E fiz a divulgação e fui lá, e só que eu começava a aula assim, gente, eu vou contar um segredo pra vocês, eu gaguejo, viu? Todo mundo acabava de dar risada, porque não sabendo que era verdade. Sim. Quando eu começava a gaguejar, pô, é verdade mesmo. E eu tenho É. vários históricos, eu tenho colegas da faculdade que me veem hoje, rapaz, você gaguejava. Quando eu começava a apresentar alguma coisa, todo mundo já dava risada. Mas eu era ousado, eu E ia poderia ser apresentar. uma trava, né? Oxe, todo mundo já dava risada, assim, ó, eita e tal, e não tava nem aí. Sim. Rapaz, eu tinha que falar. Então, assim, como a minha meta era ser professor, eu vou ter que falar para poder. A comunicação vai me tirar de onde eu estou, tal. E realmente ajudou, porque abriu caminhos para a área que eu estou hoje, porque eu lido com um grupo de pessoas como advogados em si, que é uma classe que é muito complicada de lidar. Linguagem Então, assim, culta. é bem complicado de achar isso, só de ele achar que eles são os Meu deuses, Deus, a soberba, o você já ego. fica assim. Então, você tem que saber, você tem que conversar. Tem que se Você tem que posicionar se também. posicionar, mostrar, não, doutor, isso aqui é assim por isso aqui não pode ser assim e tal. Você não, se ele falar, esse serviço não vale isso, não, quem sabe meu valor sou eu, não é ele. Sim. Só que quando você não entende, você tá naquela coisa, poxa, você se sente mais fraco, não, eu vou ceder. Então, assim, a comunicação é essencial para qualquer área. Só que nem todo mundo tá pronto para isso. Sabe? Eu vou começar a falar. Entendeu? O que você faz, o que as pessoas fazendo. Não tá, nem todo mundo tá pronto para isso. Tem muitas pessoas boas hoje em várias áreas que poderia estar aí ganhando muito dinheiro, mas a comunicação é a trava. Eu falo isso. Comunicação, oratória, É isso. É só, na verdade, falar. Só começa a falar, a ó, prática. eu vou. Tem gente que sabe muito uma coisa, mas não tem vontade, não vou ensinar isso aqui não vou que nada, se der errado. E se o aluno reclamar, rapaz, problema você já tem, já doidado, não E tem pode isso. te contar uma coisa, vão julgar do mesmo jeito. É isso mesmo, velho. Então é melhor julgar com dinheiro no bolso do que sem dinheiro. Sempre vai ter julgamento, sempre, entendeu? Então, assim, só que o difícil é você sair daquela zona de conforto ali, Sim. entendeu? É muito, tanto que eu tenho, em algumas situações atualmente, eu me considero, pô, tô na zona de conforto por isso que eu não tô fazendo. Eu poderia, eu comecei um canal no YouTube, pra você ter ideia, na pandemia, eu, em menos de um ano, sem nada, sem tráfego, sem nada, menos de um ano não, menos de 6 meses, Só no orgânico. o canal tava com mil Mas inscritos e o rapaz. Aí começou a trava, poxa, vou ter que ficar. E aí o pessoal criticava, não, isso não é assim, só que pra mim não dizia nada. Só que eu ficava, tanto que uma das minhas metas agora é voltar ao canal. Eu vou voltar a gravar, porque gravar, falar no YouTube da minha área, sim. Não, é só eu sentar e falar, vou falar hoje sobre cálculos tal, sobre o posicionamento do calculista, é muito tranquilo pra mim. Eu sei que já é. domina, respira isso todo Só dia. que se eu tivesse fazer, surgiram muitos clientes por causa do YouTube na nossa escritório. Sempre vem, pô, vi um vídeo seu no YouTube, você fala sobre isso, eu tô precisando de um cálculo disso aqui. Então, assim, é só fazer. Mauri, você é eficácia de não, eu tenho um peco em muitas coisas, sim. E assim, eu reconheço isso, eu tenho que mudar. Assim, eu sempre fico olhando, eu vim pra cá assistindo um vídeo Sim. de procrastinação, assim, pô, você não tá fazendo isso por isso e tal. Aí esse cara já falando sobre o cérebro já é moldado a Pra te fazer, sabotar. a deixar você confortável. Sim. Porque quando você tá fazendo algo que foge ali do seu ambiente ali, você já tá desconfortável. Imagina você ter que montar a estrutura de um curso, ir no espaço, olhar, dá trabalho. Entendeu? Um curso que você faz, Não, a gente tal, fala um o curso. treinamento, O dá um curso, beleza, trabalho. vamos lá. Você vai ter que montar a estrutura do curso, você vai ter que saber onde você vai gravar, como é que você vai editar, como é que você vai subir na plataforma, como é que você vai vender, Se qual que vai ser a preocupar com estratégia de som, com marketing. isso. É coisa pra caramba, pô. É, Aí e você já pensou presencial. tanto, aí E, você desiste. e presencial, porque fica, poxa, tem um local, o espaço, tem que estar isso. Se no local se tiver algum problema, se o pessoal não conseguir chegar, se
Rapaz, Imagina a imersão que eu vou fazer agora. Você viu minha esposa aqui falando dos detalhes. É detalhe o tempo inteiro, pô. eu imagino, pô. Então, é essa parte que divide as pessoas. Só isso. É um detalhe. Não é que eu sou o melhor, nem nada disso. Nada. É porque realmente são pessoas que não estão dispostas a. Tem gente que não vai para querer pagar esse preço. Tem as pessoas que estão dispostas a pagar o preço e tem as que não estão. É exatamente isso. E aí você se Sobre. dispôs. Rapaz, foi na tora, viu, velho? Foi. E assim, tudo que eu falo, rapaz, foi porque realmente foi a necessidade. A necessidade faz. A necessidade não. Tem muita gente que tem necessidade, tá ali, continua com a necessidade e pronto. Tá Se contenta ali, se pô, contentar com a vida não, porque alguém tá medíocre. me dando um benefício ali, tá tranquilo. Tem um Não, Bolsa Família aqui caindo na conta. não tá. Dá pra pagar tal. Mas no meu caso, porque meus sonhos eram diferentes mesmo. O negócio não era pouco, não. Não são poucos, não. Entendeu? Tanto que é muito específico minhas coisas. Assim, eu tava. Eu sou sócio de um clube em Salvador. Uhum. E essa questão de ser sócio em um clube é uma coisa que você nem vê ninguém falando em clube. Nem tem clube em Salvador mais. Tem só o clube espanhol, tem o Yacht Clube. Tem o White Club. É. E eu sou sócio do. E o White Club é extremamente fechado. O Yacht Clube, pra você. É quase 150 mil hoje pra nossa. E você não acha tão. Eu tenho uma cliente, e é muito de herança. Eu tenho uma cliente nossa que é médica, Vem doutora. do pai. Ela tem uma clínica lá em Moema, em São Paulo, uma clínica de saúde estética. E a parte dela de sociedade do clube veio do pai, pô. Mais ou menos assim mesmo. E o legal é porque é investimento, porque ele vai valorizando Você ao longo fica dos numa anos. fila pra poder comprar. Exatamente. Pronto. E eu sou sócio do espanhol, que não é a mesma pegada do Yacht Clube, mas é o segundo melhor de Salvador. Sim. E isso não é porque porque eu gosto de piscina, nem eu vou parar nem na piscina. É porque na minha infância eu não tive piscina, eu vi as pessoas falando, pô, eu fui pro clube e tal. Ter piscina era algo. Eu lembrei disso, sabe o que? Eu tô até emocionado aqui. Eu lembrei disso porque dia do trabalho agora. Aquela ideia do Sesc, eu vi as pessoas, porra, vai pra piscina do Sesc, Todo que mundo indo pro negócio. Sesc. Porra, velho, não tem um lugar pra ir e tal. Eu tirei isso da minha cabeça, eu vou ser sócio de um clube. Só que no como eu trabalhava, não podia ter Sesc, não podia ter isso, aquilo. Aí os clubes que tinha era esse que tinha que investir. Eu não vou ser sócio de um clube. Uma coisa que, de infância. Então, assim, eu queria isso. Quando você determina, meu amigo, Só para quando alcança. ninguém vai tirar isso de você, não. Pessoal, você é maluco, vai pagar uma mensalidade, tem que pagar pra entrar. Ainda pagar uma mensalidade na sua casa tem piscina. Onde você mora tem piscina, tal, rapaz. Não é isso, velho. É uma coisa. Não tem explicação. Eu quero isso. Deixa eu falar uma coisa, eu falo muito na venda que é o seguinte, as pessoas compram o mesmo produto por motivos diferentes. Sim, sim. Exemplo, pô, tem muita gente que contrata nosso serviço na P3, mas cada uma tem um motivo diferente. Pô, tem gente que quer só escalar o faturamento, tem gente que quer aprender a vender melhor, cobra mais caro. Tem cliente que quer só crescer no Instagram, tem cliente que quer crescer no YouTube, tem cliente que só quer melhorar o comercial. Pô, meu comercial tá ruim, eu preciso de alguém pra estruturar meu comercial, treinar minha equipe, porque a minha equipe tá tirando a minha sanidade mental. Eu preciso de alguém pra direcionar essa equipe. Enfim, as pessoas, é o mesmo produto, só que as pessoas compram por motivos diferentes. No teu caso, a mesma coisa, e pra qualquer coisa na vida. Tem gente que compra um carro importado por um motivo pessoal, um sonho de infância. Pronto. Tem gente que compra um carro importado porque, pô, achei uma oportunidade, comprei barato, daqui a 3, 6 meses vou vender. Ou a questão do clube. Pô, tem gente que comprou a parte de sociedade no clube pra trazer uma qualidade de vida melhor pra família. Pô, eu quero ter um lugar legal, bacana, Um lugar exclusivo. pra minha família exclusivo. É, Tem gente que compra pra network. Também. Exatamente. E lá é isso tudo. É tudo isso, só que a ideia veio só por conta de um sonho. Assim, eu já Exatamente. ficava com isso na minha cabeça. Tive a oportunidade. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma sociedade assim. E só que tem acesso à praia exclusiva. Tem tudo exclusivo. E network também. Entendeu? Assim. Ah, Maurício, você vai sempre? Não. Eu fui, mas eu fico sempre lembrando. Pô, uma coisa que pra mim tem um porquê. Agora, falando sobre o que você tocou nesse assunto aí, assim, você falou, você queria perguntar do meu serviço em si, não, né? Não, Uma pessoa encaixa no teu serviço também. Pronto, do meu serviço é algo muito específico. Sim. A pessoa precisa e precisa. Ela não tem muita opção. Entendeu? Não tem como. Porque assim, ó, a situação hoje do judiciário é o seguinte: tudo é em cima de prazos. Então, se você tiver um processo que você entrou contra uma companhia aérea, Sim. aí o juiz determinou ali danos morais, materiais, precisa fazer um cálculo. Você tem um prazo para fazer aquele cálculo. Então tem que ser rápido. O advogado vai dizer, ó, eu conheço o contador tal, que faz cálculo, eu conheço o calculista tal. Eu preciso disso em 15 dias. Você tem que entregar isso em 15 dias. E aí você sai procurando, pô, mas eu quero um meu amigo e tal. Aí sai procurando, não acha. Vai porque o advogado indicou. Então, assim, no nosso caso é uma necessidade mesmo. Não tem muito para onde correr, não.
entendeu? Assim, Não, mas e no caso do teu, trazer pro teu contexto, por exemplo, hum. as pessoas compram o mesmo produto por motivos Ah, diferentes. sim. Exemplo, pô, tem cliente que vai contratar teu serviço para fazer cálculo, mas porque ele desconfia do que o advogado Ah, faz. sim, 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 Tem sim. cliente que vai Pronto. direto em você porque você passa muita autoridade e ele não quer ali É. que um advogado resolva essa demanda. Tem cliente que, pô, ele vai porque o advogado indicou e o advogado, tem um advogado que te contrata direto, né? Sim, sim. Tem Pronto, tem advogado que advogado, meio que intermedia a situação. sim, Na maioria, ele passa, ó, tem serviço de cálculo aqui, fale com esse pessoal aqui que ele vai te atender e tal, e pronto. tem advogado que vai intermediar direto porque ele não quer arriscar fazer sozinho e Pronto. queimar a reputação dele. Mas uma coisa eu já percebi. Sim, Os advogados que contratam a empresa de cálculo são os melhores. A palavra, eu resumo maturidade. isso aí. Quando o cliente tem um processo, chega na parte de cálculo e o advogado, "Ó, você vai ter que ter um calculista porque eu não conheço nenhum." Quando o cliente chega para mim, pô, porque meu advogado não conhece ninguém, seu advogado não conhece ninguém. Aí eu pergunto, ele advoga mesmo? Porque não faz sentido. Sim, O advogado não tem uma pessoa para fazer aquele serviço ali, sendo que é uma necessidade de todos os processos. Então a sim. gente já percebe advogado de um processo, de dois processos, ou então um advogado ousado, que se mete ali, ele faz tudo, mas chega alguma coisa que ele acha que ele vê que não vai dar, ele vai, se envolve, ele resolve fazer. Mas no nosso caso, são os advogados posicionados, que ele não quer problema, ele quer uma pessoa para resolver essa questão dele aí. Ele não vai, imagine eu ficar aplicando, recebendo o currículo, analisando o currículo. Faz Não sentido, tem pô. tempo, pô. Eu vou entender nada. O cara coloca lá milhões de coisas. Ah, esse aqui que é bom, esse aqui é ruim, não. Mente Entendeu? muitas das vezes no currículo. Pô, trabalhei em tal lugar, eu vou sair ligando para as pessoas para Não vai saber. nada, tem Ninguém gente faz assim. isso. Então, um teste que uma empresa de RH faz, que a gente tem uma empresa de RH já faz isso, que manda pra gente, pelo teste a gente já analisa, pô, essa pessoa é assim. Bora ver presencialmente para que aí você já pergunta hoje uma dica para empresário. Porque isso aí já tá muito já as pessoas já falam muito sobre isso. Mas se a pessoa não tiver ambição, De crescer. não, qualquer área, velho, qualquer coisa, a pessoa só vai arrumar só vai ficar pegando a cortina ali, botar pra lá e toda hora que terminar. Se não for ambiciosa, não compensa não, viu? E às vezes você esperar pra pegar a pessoa certa é mais viável do que você ficar apostando na errada. Te gera menos Serve pra prejuízo. qualquer coisa isso aí, velho. Até pra relacionamento, é, pô, mas eu tô com tal pessoa aqui, Imagina você enquanto passar dois, pra 3 anos. tudo, meu amigo. Espere o certo, vá atrás do certo. Vale muito a pena. Porque no errado você vai. Tem situações que você já vê, pô, essa pessoa aqui, mas você tá precisando, aí você. O prejuízo é muito maior. É maior, O velho. É maior. prejuízo de contratar errado sai muito Você mais tá caro. doido, velho. Só tempo, porque você perde ali energia, ali, você tá Tempo, energia, ensinando tal. dinheiro. A pessoa vem, nem quer, velho. A pessoa tá ali, nem quer. Entendeu? Quer ver uma coisa? Quando o cliente. Acontece muito, né? Advogado que o filho tá estudando administração. Pô, meu filho tá lá sem fazer nada. Pô, Ah, velho, meu Deus deixa do ele céu. lá. Deixa Eu lá. não Eu falo que não assim, não. quero. Eu que não quero. Eu não falo assim, não, cara. Sim. Pô, eu mande o currículo dele. Pô, ele nem tem currículo, mas. Pô, mas tem que mandar currículo porque eu não sou eu sozinho. Meu filho nem tem currículo, velho. Ele acha que ele vai jogar lá na minha empresa. Você Ele tá vai ficar doido? sem fazer nada Leve na pro sua seu empresa. escritório, meu filho. Só que é claro, eu não falo assim, né? Sim, Mas a galera, o pessoal acha que as coisas são assim. Só que você já vê o perfil traçado da pessoa ali. sim. O cara não quer nada, ele quer jogar o barril pra mim. Pra mim, não, velho. Então, assim, tem situações que a gente já sabe que é o problema. Só que às vezes você não, vai dar certo e tal, e não adianta, velho. Espere, resolva, veja. Se a empresa não tá conseguindo ninguém, vá pra outra, mas é melhor você ir pelo que você tá vendo ali que vai ser mais certo. Pode não dar certo. Não existe garantia de nada, mas é mais viável. Serve pra tudo, velho. Serve pra Com tudo. É que certeza. nem amizade, às vezes você tá perdendo um tempo ali. A amizade, Uma pô, pessoa que não vai te agregar em nada. pô, mas você tá ali e tal, mas vem cá, velho. É por quê mesmo? Porque eu conheço desde a infância. É porque é muito tempo, então é porque ele me ajudou tal. Rapaz, você não vai ser egoísta, você não, mas vale a pena mesmo essa convivência? Sim. Tá, te agrega mesmo? É só por. Você nem sabe o porquê? Faz sentido, velho. Não faz. Só que é difícil. É conversa difícil pra pessoas que ficam assim, pô, não. Que nada. Ah, mas é meu primo, é meu parente, rapaz. Só de ser quem Não for, te velho. agrega em nada. Não tá agregando, velho. Não vale a pena. É perder tempo, mas é difícil. Tem pessoas que não vai entender isso, não. Ah, mas você é muito assim, você é muito. Sou, não tem um. É uma coisa, um A vida detalhe. ensinou isso pra gente.
É um detalhe assim, pô, Maurício, você fica, você tem amigo e tal, rapaz, eu tenho algumas pessoas que eu tenho muita consideração, tudo, mas pô, quando fala amizade, eu fico assim, rapaz, É extremamente pô, eu fico, seletivo. não, o meu caso é até delicado, Sim. velho. Você não tem amigo pra tomar uma cerveja, não, rapaz, não. É porque esse tempo você passa com sua família. Meu amigo é meus filhos, eu pego É. ele, eu vou pra rua correr, vou pro clube e tal. Mas a Maurício não tem. Pô, não, velho. Meu casamento, eu casei agora, né? Eu convivo com minha esposa há 12 anos. A gente casou agora, em fevereiro. Minha esposa, quem vai ser seus padrinhos? Rapaz, não tem ninguém, não. Eu primeiro fui pesquisar o que era o padrinho. Sim. Aí eu entendi, pô, não tem ninguém pra isso não, velho. Ah, mas nem o seu pai, nem, pô, não tem não. Nem seu irmão, tal. Pô, pra isso aqui não. Pra essa finalidade que tá dizendo que é o sentido do padrinho, não, vai ter padrinho. Pra mim não tem não, você pode escolher. Ela ficou assim, ela, se não vai ter o seu, eu vou ter o meu só, então não tem padrinho. Casamento sem padrinho. Ah, Mori, você é muito rapaz. É a vida, velho. É a vida mesmo. É isso, mas a pessoa quer fazer tudo igual, não, porque todo mundo fez, que todo mundo faz Aí não. assim. Aí todo mundo segue no automático, faz a mesma coisa e você Que segue nada, velho. o mesmo padrão. Não existe isso, mas é difícil. São conversas difíceis. A maioria das pessoas não vão entender, e por mim, E tá tudo certo. não tô nem aí, mas não tem coisas que não faz sentido na vida. Não, muito bom. Ó, seguinte, chegando já no final do podcast, a gente vai fazer um bate-bola aqui, você não precisa pensar muito. Eita, Eu vou trazendo algumas perguntas aqui e você só vai respondendo. Vamos lá. Se você fosse dar hoje 3 conselhos para alguém que está começando na área de vendas, quais seriam esses 3 conselhos? ó, E primeiro vamos seguir principalmente para o cara que está empreendendo ali e ele já entendeu aqui que vendas é o coração de toda empresa. pronto. O primeiro conselho é o seguinte: se a pessoa está começando porque ela buscou aquilo, então ela tem que entender o porquê ela começou naquele negócio ali. Tem que estar bem afinado ali na mente dela. Por que eu comecei isso? Foi por dinheiro, foi por status, seja lá por que for. Esse porquê tem que estar bem ativo, porque quando ela vai receber um não, ela tem que entender, poxa, eu preciso reverter aquilo ali, eu preciso ir pro próximo, porque esse não pode me abalar. Que às vezes, se a pessoa não tiver bem ativa com o porquê dela ali, já era. Vai começar e vai É parar, frágil, né? não vai dar, não vai se sustentar, não. Então, quando você entende o seu porquê, nada te segura, meu amigo. Boa. Você, porque eu não conquistei ainda o que eu quero e tal, então esse porquê tem que estar ativo. Rapaz, o segundo conselho, não, por mais que exista a necessidade de, um exemplo, vou vender carro importado. Então, o nível de cliente é aquele perfil de cliente que você precisa vender e tal, mas se você, eu penso o seguinte, não descarte ninguém. Que às vezes a gente, pô, tô com o Vinícius aqui, mas Vinícius não tá com um cara que vai querer carro importado. Ele não é o jeito dele e tal. Sim. Ele tá com um cara que quer uma coisa mais simples, tal, rapaz, não descarta. Faça igual, Muito bom, ofereça seu produto, muito bom. ofereça tal, porque você não sabe de onde é que vai sair a venda. Às vezes aquele cara ali que não quer tal, mas ele vai te indicar para outro. No mínimo isso. Ele vai te lembrar daqui a É, 2, 3 meses e. você tem que estar nessa, porque às vezes a pessoa é muito limitado. Eu falo meu negócio para todo mundo. Boa. A oportunidade que eu tenho que falar, porque Você vai mesmo, plantando sementes. mesmo o meu negócio não sendo assim, pô, nem todo mundo vai precisar, Sim. mas alguém vai lembrar. Boa. Eu tenho um vizinho da sala lá, sempre ele me chamava pra loja dele. Olha a situação. Ele tem uma loja, ele é representante de algumas marcas aqui em Salvador, marcas conhecidas, marcas de skatistas e Sim. tal. Pô, vai lá pra você ver as nossas peças e tal, mas ele não, o foco dele não é vender pra gente. Ele representa para outras lojistas, né? E uma coisa que vou entender esse assunto porque é interessante. E aí ele sempre me chamou, vai lá, quando muda a estação, a gente vende aqui e tal. Sempre me encontro com ele no elevador, pô, vou dar um pulo lá. Aí, quarta-feira, hoje é quinta, não, na terça-feira, eu tava entrando na sala e chegando, sei que saiu do elevador, ele tava na frente, rapaz, tu tá livre agora, bora nessa sala. Aí conversando, ele, pô, você faz o quê? Eu falei, pô, eu faço cálculo, tal. Ele, rapaz, eu tava precisando de uma pessoa, rapaz, assim mesmo a conversa. Precisei fazer um cálculo do meu 1/12, que é representante comercial, ele vende ali, mas ele tem direito a 1/12 do que ele vendeu no ano. Que é tipo um Sim. 13º, que ele atende empresas dos Estados Unidos, ele atende grandes empresas de marca dos Estados Unidos. Se não me engano, acho que é tudo, são tudo de lá mesmo. Sim. E a empresa pedindo a ele o cálculo 12º, ele falou, rapaz, não consegui ninguém aqui. Eu falei, é mesmo, eu fiquei assim. Nossa, do lado. Eu só pensando, rapaz, ó, o cara me chamava diversas vezes. Se eu tivesse ido uma vez, uma semana antes, que ele falou que tive que contratar a empresa de São Paulo. Eu falei, foi mesmo, velho. Você vê assim, Sim. é um detalhe, às vezes a pessoa se não fala,
pro seu amigo, pra uma pessoa ali, o que você faz? Só isso. Ele sempre me vê e tal, mas se ele fosse na frente da minha sala, ele ia ver lá o nome, ia entender o que a gente faz. Mas não, ele falou, pô, procurei isso aqui, meu contador tava até com má vontade. Eu falei, eu expliquei, ó, seu contador não é má vontade. Ele não atua nessa área. Isso é uma coisa, é como você chegar pro cardiologista e querer que ele atenda seu pé quebrado ali, Vai. não é a área dele. Então, seu contador tava vindo uma forma de tentar se sair, porque ele não faz. Sim. Mas não perca a oportunidade de falar do seu negócio. Então, divulgue para todo mundo. Se você vê o interesse da pessoa, seja, mesmo que você já tenha que seu olhar assim, pô, esse cara não vai comprar. Divulgue, fale. Ô, Fale velho, como se fosse a sua venda ali. Faça a trazer sua pro meu venda. contexto. Teve uma mentorada que entrou na minha mentoria uma vez, tem uns 4 meses. E Hum, aí a minha SDR, que é a pessoa que vai agendar a eu sei, reunião, eu sei. ela falou assim: Ah, Vini, tal fulano aqui, ela quer fazer a reunião contigo, mas ela já falou que ela não quer comprar nada. Oxi. E ela só tem 2 clientes. Eu tô vendendo uma mentoria de R$ 20.000 à vista, na hora. Sei, sei. Aí eu falei, pô, não quero fazer reunião com essa mulher, não. Ah, mas ela falou que é sua fã, te acompanha um tempo, não sei o que, perere parará. Eu falei, tá, agenda aí, vai. Vê o que sai alguma coisa. Agenda a reunião, a gente entrou na reunião ali, ela já começou a reunião falando, pô, Vini, eu quero conhecer um pouco mais como é que funciona a mentoria e tudo mais, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, eu não vou comprar nada aqui na Perfeito. reunião. Eu falei, tá, não, tá bom. Bora lá. Apresentando, no final, tá. Pô, eu quero muito entrar, eu sei que vai resolver o problema que eu tenho, mas eu vou ter que ver com meu esposo. Não, bacana. A gente marcou uma outra reunião com o esposo dela, passou no cartão, R$ 20.000 entrou. Eu falei, caramba, É isso mesmo. se eu falo que eu não vou fazer essa reunião com essa mulher. Rapaz, a única coisa que às vezes, nesse caso, né, que tem uma Sim, reunião, tal, que talvez trave, não é nem se a pessoa falar que não vai comprar, se ela não toma decisão. sim. Porque se for a pessoa que não toma decisão, vamos supor, você mandar uma pessoa sua que não vai decidir para ver uma coisa, aí o vendedor, pô, velho, mas Não, decisor. talvez isso pode ser uma trava. Rapaz, chame ele, embora tentar marcar. Isso ainda faz sentido. Você não descartar, mas você tentar ver com o decisor. Nesse caso aí, nem era ela, você nem sabia que não era ela que não ia decidir. Sim, Você já sabia que ela não ia querer. sim. Mas, caso contrário, meu amigo, vá. Vá, rapaz, apresente. Vá, apresente e tal. A pessoa, você vai chamar atenção de alguma coisa. Porque ela pode até não querer a mentoria completa, mas, pô, mas se eu quiser só isso aqui, o que você faria por mim É. e tal? Entendeu? Diminui o ticket, isso Toda aqui oportunidade é uma oportunidade. não perca a oportunidade. Isso é fato. E as pessoas. Negligenciam. Porque a gente julga Uhum. muito. Assim, quem não julga hoje não existe. Não sou preconceituoso. Rapaz, todo mundo é, velho. E não tem pra onde não. Mas eu não sou, não. Rapaz, não tem como. Você já traça ali o perfil. Isso aqui não vai fazer isso, não. Isso aqui você não sabe. E o terceiro conselho? O terceiro, né? Pra quem tá. Rapaz, olhe. Pode ser outros, mas o que tá na minha cabeça aqui agora é o sonho. Não, o porquê já tá um pouco ligado. Mas assim, quem tá começando Muito com bom, você venda. falou sobre ambição. É ambição. Tenha, agora sim, sobre a ambição, o seguinte, é a pessoa ter algo bem definido mesmo, assim, Sim. sobre metas pessoais. Porque às vezes a ambição, eu quero uma casa, eu quero um carro, mas não tem nada assim, a pessoa não sabe nem o que seria para poder comprar essa Não, casa, claro, não vai ter que faz. investir. Então, assim, criar metas pessoais mesmo, uma Sim. meta diária, uma meta semanal, mensal, para poder, pô, para eu conquistar essa casa aqui, eu preciso no mínimo no mês faturar tanto. E desse faturamento eu consigo já ter acesso, né, a ver como começar a pensar nessa casa. Então, crie sua meta para chegar a esse mínimo aí, Boa. para poder chegar. Isso não pode, e assim, e o problema, a pessoa tem que entender que o problema é dela. Porque senão a pessoa vai ficar assim, mas o gerente, a pessoa de cima não tá, os clientes não estão comprando. A crise, se a pessoa tiver com aquela ideia de querer achar culpado para. Não vai prosperar. Pô, velho, você tem que entender, rapaz, eu não vendi porque eu fui fraca. Eu não sei onde é que eu errei, eu não Sim. vendi. Eu fui fraco. Boa. Então você tem que ter essa ideia. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Alguma coisa recente que você aprendeu de novo? Aprendi, né? É. Rapaz. Perfeito. Sobre comercial. Eu tenho um jantar que eu participo com a Febracis. Você deve conhecer o grupo da Conheço. Febracis, de é, Paulo Vieira. Paulo Vieira. E aí, nessa conversa, eu estava com a representante da Febracis aqui de Salvador, no jantar lá no Coco Bambu. E daí eu fiz uma pergunta a ela sobre comercial, tal. Falei Sim. alguma situação. E aí eu perguntei uma técnica para eu poder aplicar na minha empresa.
E o que ela me falou, assim, foi fantástico. Ela falou assim: olha, cada cliente que você conversar, peça 20 contatos a ele. E eu falei 20 contatos? Ela assim, depende do seu sonho. Ela, assim, se o seu sonho for grande, é 20. Mas se você pensa pequeno, você pede dois, pede um. E isso eu fiquei pensando assim, é uma coisa que eu vou implantar lá no escritório também. Eu já comprei muito por isso, porque é a ideia da indicação. Sim. Assim, eu fechei serviço com você aqui, nem fechei. A Mauri me indica de 20 pessoas aí, para o podcast e tal. Eu indicar 20, só tá, pegar minha agenda aqui, te passando os contatos, 20 pessoas e tal. Sim. Eu não tô, pra mim não vai custar nada, e pro cliente não custa nada. Só que às vezes é dessa pessoa que você consegue fechar um negócio. E eu fiquei, rapaz, realmente, meus clientes são advogados, ele vai me indicar 20 advogados. Aí eu fiquei assim, rapaz, eu nunca pensei nisso. Porque eu já pensei o seguinte, doutor, eu mando uma imagem, você pode colocar num grupo, seu de advogado, uma imagem nossa, um link do nosso Instagram, alguma coisa assim. Só que ali não tá, não é Não é ativo. tão intencional. Se indicar 20 e eu pegar uma pessoa lá no escritório, ó, você vai falar com essas 20 pessoas aqui, Conversa ó, direta. fui indicação, ó, quem passou o contato foi o doutor tal. Sim. Rapaz, isso dá muito certo. E assim, ela falou isso e eu fiquei assim, rapaz, eu pagaria muito por essa dica aí, porque isso, isso para o nosso negócio é algo surreal, porque o nosso cliente é específico, não tem curvas assim. Uhum. O máximo ele vai dizer, pô, eu atuo na área penal. Ah, mas eu conheço tal, mas ele vai ter ali aquela conversa gravada ali, eu me apresentando, falando de cálculo. Quando alguém falar de cálculo, ele vai pensar, pô, tem uma pessoa de cálculo aqui que já falou comigo, que foi indicação do advogado tal, pronto. Então isso eu aprendi, isso tá na... Tanto que eu tô com eu preciso dar uma acelerada lá no Sim. meu comercial lá em algumas coisas para poder chegar nisso. Para poder Não, muito chegar bom. nessa fase de pedir, porque não é só pedir e ficar guardado, pedir para Tem que ter agir. processo e script. Tanto é que, Santiago, anota aí, o Mauri vai passar 20 indicações pra gente também, ó. Eita, conte comigo. Não, ele conhece. O Mauri é extremamente relacionado. Onde ele mais anda é network com empresário. Não, isso aí eu gosto muito, Aí, vale a ó. pena. 20 indicações, viu? E aqui que é E legal, só tá dando não, outro insight pra complementar. A gente tem um programa de parceiros hoje que é indicação ativa. Por exemplo, perfeito. a gente tem assessoria de tráfego, foco em performance comercial. Eu categorizei 4 níveis de clientes: o parceiro prata, ouro, diamante e black. O parceiro prata, por exemplo, com 2 indicações, ele ganha uma recompensa. O parceiro ouro, com 5 indicações fechadas, ele ganha outra recompensa maior. O parceiro diamante, com 10 indicações fechadas, ele ganha uma recompensa ainda maior. Perfeito. O black, com 15 indicações fechadas, pô, ele ganha uma recompensa muito top. Por exemplo, pô, eu vou tirar do meu bolso 5 mil reais e vou colocar em tráfego pro teu projeto. Quanto que isso gera de retorno? Então eu Muita coisa. gamifiquei pra brilhar também os olhos dos clientes. Eu sei que, pô, a indicação só funciona quando, pô, gostei de você, conectei e vejo que faz sentido. Mas quando você gamifica, você deixa ele muito mais Sim, engajado sim. pra te passar os contatos. E aí ela falou, pô, pede 20 indicações por quê? De 20 que você pede pra pessoa, ela vai te mandar 15, vai te mandar 10, mas 10 já é coisa pra caramba. Com E aí certeza, outra pô. coisa, eu pedi o seguinte, ó, manda mensagem pro teu amigo só pra falar que a gente vai entrar em contato. Porque se você avisar que a gente vai Tudo entrar em isso. contato, a taxa de resposta acaba sendo maior. E Não, outra coisa, a gente não aborda pra vender nada, não vou te empurrar uma venda. Pô, não, vamos não. marcar, por exemplo, no meu caso, vamos marcar uma consultoria de marketing e vendas pra eu entender como é que tá teu marketing, teu comercial e a gente trazer estratégias personalizadas. Que ninguém gosta de vendedor. É, pô. E na verdade, a ideia é só a pessoa. Eu só preciso que os advogados saibam quem sou eu. Só isso. Na E verdade, o seu é mais fácil ainda. eu só preciso que ele saiba ali, ó, que quando ele precisar, ele vai ter com quem contar. Sim. E uma coisa que ela falou o processo, essa questão Aham, do acompanhamento porque assim, o cliente vai ter, ele vai participar também, a pessoa que indicou. sim. Porque ela também falou sobre essa questão também, de criar um cashback. Assim, criar uma situação que você consiga dar um retorno para ele sobre isso. Engajar Pra ele ele. entender que. Então, assim, se eu entrar em um processo de venda com algum deles, que eu vou me apresentar tal, e começar o processo e o cliente ficar naquela coisa para fechar, eu vou para ele, ó, tem uma indicação sua que tá faltando só um empurrãozinho para fechar. Fale com ele lá, tal. Então, tudo isso faz sentido. Aí tem que ter script, processo. Ó, você vai abordar assim, você vai seguir. Ah, parou de responder, o que você vai fazer? Cadência de follow-up, vai mandar essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem. Você vai ligar, você manda outra mensagem, enfim. Tem um CRM para acompanhar essas indicações, senão fica tudo perdido. É, isso que eu. E por aí vai. Bacana, vamos lá. Complete a frase. O mundo precisa de. Empreendedores. Eu vou. Porque tô pensando aqui, mas empreendedores. Sim. Pessoas que. Bota uma cara a tapa, Pessoas criam com vontade, soluções. isso mesmo. Independente se. O empreendedor para mim é. Até você trabalhando para empresa, mas você tá ali. Intraempreendendo. Sim. Muito Entendeu? bom. Fazendo pela empresa, fazendo. Porque isso, para Porque tudo isso é depois você pode empreender. virar um dono também, pô. Com certeza.
Muito bom. E às vezes a pessoa queria, porque não é pra mim, não vou fazer. Não. Mas é a frase que veio na minha Muito cabeça. bom. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria no mundo? A mentalidade das pessoas, velho. Porque o que tá faltando é isso, é só mentalidade mesmo. Sim, É básico, é básico, é básico mesmo. E é a parte mais difícil, velho. é verdade. Pô, Exige um trabalho educacional muito porra. grande. Porque até você tirando a pessoa de um ciclo, para você mudar a mentalidade, é difícil. Tem pessoas que já tá ali em um nível que ela nem percebe que já se encontra naquele nível, mas por conta da mentalidade tá travada ali. Sim. E isso para qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, em qualquer estágio que ela tiver. Seja do ensino básico ali, às vezes por conta da mentalidade, a pessoa tá travando, uma criança e tal, até idosos. Mentalidade conta muito. Muito bom. Turma, esse foi mais um P3Cast. Espero que vocês tenham gostado. Seguinte, ó, se você ainda não curtiu, curte aqui embaixo, deixa um comentário falando o que você achou, feedback e tudo mais. E por último, compartilhe aqui esse conteúdo para um amigo seu, um cliente seu, alguém do teu ciclo social. Pô, que é advogado, que é empresário, que é vendedor e precisa assistir esse episódio. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Antes da gente fechar ali com chave de ouro, Amaury, últimas palavras ali, dá um recado pra galera olhando para essa câmera aqui. Pessoal, vocês aí que estão buscando, né, buscando mais sobre vendas, o que eu digo é o seguinte, é uma coisa que eu falo muito para todo mundo, uma coisa que eu sempre quando eu converso com alguém, eu percebo, pô, todo mundo precisa vender. Então assim, ó, quando você tá focado ali no seu objetivo, eu quero vender porque eu vou mudar minha vida, trate isso como uma meta sua pessoal, tal, e vá à frente. Não, porque barreiras sempre vai ter. Os nãos vão aparecer, vai ter situações, esses obstáculos básicos que sempre acontecem. Então, assim, foque no seu objetivo, vá a fundo, porque o seu sucesso só depende de você. Não vai ser um terceiro, não vai ser ninguém, não vai ser mãe, pai, Nem o marido, governo. filho. Hã? Nem o Que governo. governo? Tem gente que tá ainda, porque o governo tá. Que governo, rapaz? Não tem nada de governo. É você e só você. É isso. E pra galera que quer te achar nas redes sociais, onde é que encontra? Olhe, o meu Instagram é Amauri. Amauri, underline Barbosa. A gente vai botar na tela aí. É, Amauri, underline Barbosa, rapaz. underline mentor. Mentor, não, porque por conta da mentoria que eu Sim. tô participando de um processo de mentoria agora, eu mudei meu arroba agora recentemente. O do escritório é projeção cálculos judiciais, não tem como não achar a gente. Finalizamos mais um episódio. Se você chegou até aqui, parabéns. Tamo juntos. Vamos pra cima que o topo é nosso. Valeu, Amauri. Valeu, meu filhão.